top de 5 segundos. Firme e forte na onda dos postes, estamos de volta agora para falar do Vasco que joga hoje contra o Fortaleza lá no Castelão, meus amigos. O Fluminense joga amanhã contra o Juventude, o vice-lanterna do Maracanã. Mas vamos falar também do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação, tudo isso você vai curtir aqui no Momento do Esporte, que está entrando no ar neste momento. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja no Oiapoque, ao Chuí. Estamos de volta aqui falando agora de Vasco e também do Fluminense, né? O Vasco joga hoje, o Fluminense joga amanhã, mas antes, vou fazer aquele pedido para você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Olha, tem muita gente interagindo comigo, entrando no e-mail, entrando aqui na programação, perguntando as coisas, a gente está respondendo, mas não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Do Oiapoque ao Chuí, meu abraço lá para o Paraguai, meu amigo Antônio, e também o doutor Adriano, o pessoal lá do Paraguai, né? O Oscar Paredes, o nosso é o Tigre, que jogou no Flamengo também, curtindo o Momento do Esporte lá em Portugal. O Jefferson, na Alemanha, a pastora Ana Cristina, lá na Espanha o Marcelo, em São Paulo, todo mundo curtindo o Momento do Esporte, alô Wellington, e um abraço especial para ele, o meu diretor querido, Tony De Luca. Vamos iniciar o programa falando exatamente da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje e termina amanhã, com os seguintes jogos, bota na telinha. Teremos Palmeiras e Bragantino, jogo em que a torcida do Flamengo vai estar de olho. Às 19 horas no Allianz Parque, Botafogo e Flamengo no Engenhão às 19 horas, que jogão de bola, hein, gente? Mirassol Internacional no Maião às 20 horas, Sport Ceará na Ilha do Retiro às 20 horas, Santos e Corinthians, sensacional clássico na Vila Belmiro às 21h30, Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro clássico sensacional na Arena MRV, só clássicos, né? Lá na Arena MRV às 21h30, e o Fortaleza e Vasco no Castelão às 21h30 também. Amanhã teremos Grêmio e São Paulo, outro clássico, né, do futebol brasileiro, na Arena do Grêmio, às 19 horas. Fluminense e Juventude, aí moleza, mamão com açúcar, no Maracanã, 21h30. É o jogo do time lá de cima com o time que está lá embaixo, né, é vice-lanterna, Juventude. E o Vitória com o Bahia, lá no Barradão, o sensacional Bavi. Depois disso, você vai curtir agora, claro, aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, a classificação do Brasileirão, essa classificação atualizada, porque aconteceram alguns jogos aí que os times estavam devendo, mas vai aparecer aqui na telinha já a classificação com os números de jogos para você ficar bem atualizado, né? O Palmeiras é o líder com 58 pontos, 26 jogos, um jogo a menos. O mesmo acontecendo com o Flamengo, que é o vice-líder, com 55, com 26 jogos. Cruzeiro, terceiro colocado, né? 52 pontos, 27 jogos. Completou as 27 rodadas, vai completar hoje a 28ª. Mirassol, 14º, aliás, quarto colocado com 46 pontos, 27 jogos. Botafogo, quinto, 43 pontos, 27 jogos. Bahia, alô Bahia, que joga hoje o Bavi, 43 pontos, 26 jogos. Fluminense é o sétimo, 38 pontos, 26 jogos. Fluminense joga amanhã, contra o vice-lanterna. São Paulo, 38 pontos, 27 jogos. Bragantino, nono colocado, 26 pontos, 27 jogos. Ceará, décimo colocado, 34 pontos, 26 jogos. Depois vem o Vasco, 11º colocado, também 27 jogos, com 33 pontos. Corinthians, 12º, 33 pontos, 27 jogos. 13º Grêmio, 33 pontos, 27 jogos. 14º Atlético Mineiro, 32 pontos, 26 jogos. Inter, 15º, 32 pontos, 26 jogos. Santos, 16º, 28 pontos, 26 jogos. Vitória, 17º, 25 pontos, 27 jogos. Fortaleza, que joga hoje contra o Vasco, 24 pontos, 26 jogos. Juventude, vice-lanterna, joga amanhã contra o Fluminense, 19º colocado, 23 pontos, 27 jogos. E o Sport, tadinho, na lanterna, está praticamente rebaixado, 16 pontos, com apenas 26 jogos. Ora, e venha falarmos do clube do seu coração.
começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina, do meu amigo, meu irmão, meu amigo de ferro, meu camarada, deputado Renato Machado. Olha, o Vasco foi recebido em festa lá em Fortaleza. Porra, muitos torcedores foram ao aeroporto, receberam lá na delegação do Vasco, né? O Vasco que a gente já sabe que não vai poder contar com o Paulo Henrique, que jogou o tempo todo naquele vexame lá contra o Japão em Tóquio, né? Mas o técnico Fernando Diniz agora tem peça de reposição. E quem vai falar tudo com os mínimos detalhes do Machão da Gama que enfrenta o Fortaleza hoje, lá no Castelão, é ele, a melhor cobertura do Vasco. Vem de lá, Marcos Salles! De volta, Napoleão, agora para falar do Vasco da Gama, que tem um jogo difícil hoje, 21 horas e 30 minutos, né, vai enfrentar a equipe do Fortaleza, um jogo em que o Vasco, que conta aí com alguns retornos importantes, mas também tem um desfalque do Paulo Henrique, o Paulo Henrique que estava com a seleção brasileira, como jogou os 90 minutos, né, ele vai ser poupado aí para poder descansar e se preparar para o jogo, o clássico, diante da equipe do Fluminense na próxima segunda-feira. Com isso, o Puma Rodrigues, né, que o Vasco fez a engenharia para poder trazer esse jogador, ele vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz e vamos ver, né, como é que vai estar o estado físico dele até momentos antes do jogo. Ele pode entrar ali na lateral direita ou ainda, né, o Diniz pode improvisar ali na lateral, o próprio Carlos Cuesta, que está voltando, né, ou ainda o Tietê. Isso aí o Diniz vai definir aí momentos antes da partida. Ele conta, né, com a volta do Carlos Cuesta, o Thiago Mendes também está disponível e deve haver uma mudança no setor de ataque. A tendência é que Andrés Gomes assuma aí, né, o time titular no lugar do Verratti, que iria para o banco, e aí o Ryan ia fazer aquele trabalho de falso 9 ali. Isso foi feito no jogo diante da equipe do Vitória, onde, né, o Vasco conseguiu ali nos minutos finais a vitória, e com isso o Diniz deve fazer essa mudança no setor de ataque. Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, me ligou agora, nesse exato momento, um torcedor do Vasco desesperado, meu amigo Ivan. O Ivan é o mecânico das estrelas, o maior eletricista, né, mecânico eletricista desse país. Me ligou assustado. Pô, Napoleão, o Verratti não vai jogar não, cara? Vai ficar no banco, meu amigo? Isso aí é com o Fernando Diniz. Fernando Diniz é quem sabe. Uma coisa é certa, o Paulo Henrique é realmente ausência, né? Porque jogou os 2 tempos lá pela seleção brasileira. Aliás, fez um jogão de bola, jogou para Dedé. Eu acho que praticamente assegurou a sua próxima convocação. Agora, o time vai vir alterado. Sabe que futebol é gostoso por isso? A gente já estava acostumado ali com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, fazendo aqueles cruzamentos com o Verratti. Agora o Fernando Diniz tem o time nas mãos, né? Ele conhece bem o elenco. Ele tinha improvisado o Puma estava muito bem lá do lado esquerdo. E de repente volta agora o Lucas Piton, porque não vai poder contar com o Paulo Henrique. E o Puma volta para o lado direito. Sendo assim, o Vasco está praticamente completo, né? Tem o que há de melhor ali pro Fernando Diniz escalar. E eu me surpreendi quando o meu correspondente lá do Ceará, lá de Fortaleza, me passou a informação de que foi uma loucura a chegada do Vasco lá, né? A recepção foi maravilhosa. Que coisa bonita, que coisa linda, né? O futebol carioca é um verdadeiro carro-chefe desse campeonato brasileiro, né? Onde chega, tanto faz Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. A recepção dos aeroportos são maravilhosas, né? Vamos falar do time, o time que vai enfrentar o Fortaleza hoje, às 21h30, esse jogo é às 21h30, hein? Lá no Castelão. O Fortaleza, que está de técnico novo, né? Começou a melhorar, está muito mal no campeonato. Deixa eu ver aqui a posição do Fortaleza. O Fortaleza é o 18º colocado com 24 pontos, tem um jogo a menos. Precisa pontuar, então o Vasco tem que abrir o olho para esse jogo, é um jogo importante. O Vasco é o 11º colocado com 33 pontos, já completou as 27 rodadas, portanto não deve nada. O Fortaleza sim, está devendo uma rodada. Então é um jogo em que o Vasco precisa se consolidar para melhorar a sua posição. Eu acho que o Vasco, apesar de viver um inferno astral em termos de
composição jurídica e tal, negócio de sapo, eu não gosto de me meter nessas paradas, isso aí é coisa de polícia, eu não tenho que me meter, eu quero falar do campo. E do campo, o Vasco vai muito bem, obrigado. Segundo o Marquinhos informou, o Cuesta está de volta, ali a zaga, né? De repente, o Hugo Moura vai voltar para o meio de campo, o Fernando Diniz pode colocar até o Tietchan ali na lateral direita, passando uma para o outro lado, eu não sei. O time provável, que a gente acha, né, é no achômetro, que o Fernando Diniz vai colocar em campo, é esse aí que você vai ver. Coloca na telinha aí, olha aí. É o Léo Jardim, o Puma, né? O Hugo Moura ou o Cuesta, eu acho que entra o Cuesta, está recuperado, vai jogar, é o titular da posição. O Robert Renan e o Lucas Piton. O Hugo Moura pode entrar na meiuca, ou pode até ser o Hugo Moura com Barros, não sei. Eu acho que a prioridade é o Barros, esse garoto joga muita bola. Ou o Tietchan, o Felipe Coutinho, o Ryan, não é o Verrete, ele está colocando aí o time com esse Andrés Gomes, que vem jogando pra caramba, não está nem ali, mas ele, segundo fui informado, o Verrete vai para o banco, né? Ele vai formar o ataque com o Ryan, já lá no centro, que é o goleador do time, o Andrés Gomes e o Nuno Moreira. Já pensou? Que time? Vai ser um time leve. O Verrete deve ser opção do banco de reservas. Bom, saindo do Vasco, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense também, o técnico Luiz Ubeldia aproveitou essa data FIFA, né? É claro que perdeu um jogador importante, o Serra, perdeu a sua seleção, trabalhou para isso, trabalhou para merecer a convocação da seleção do seu país, né? E já chegou praticamente. O Fluminense mandou até um jatinho especial para trazer o seu atleta. Agora, conhecendo o Luiz Ubeldia como eu conheço, ele dificilmente vai escalar o Serna de cara. Eu me lembro que o John Arias, ele era um verdadeiro touro, né? Um animal. Ele chegava das viagens de manhã e à noite ele ia jogar, ia pro jogo. O John Arias. Eu não sei se com o Serna vai ser da mesma forma. Uma coisa é certa, o Fluminense, ele tem 38 pontos no campeonato, né? É o 7º colocado, e esse jogo de amanhã contra o Fortaleza, aliás, contra o Juventude, perdão, é um jogo do 7º colocado contra o time que está praticamente na lanterna, é o vice-lanterna, que é o Juventude. Juventude está lá embaixo, né? Então, é um jogo para o Fluminense até administrar e ganhar aí mais uma ou duas posições no Campeonato Brasileiro, né? Eu acredito, sinceramente, que se o Serna mostrar que está bem fisicamente, o Serna é um touro, né? O Serna está desequilibrando ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Fluminense está muito bem ajustado. Eu vou repetir, o Luiz Ubeldia pegou o time montado pelo Renato Gaúcho, está dando... Tá dando os retoques ali, a metodologia é diferente, aos poucos ele está mudando, não quis mudar assim uma vez, mas eu acho que o Fluminense faz no mínimo 3 gols em cima do Juventude, no mínimo. Apesar que esses times assim que estão lá embaixo, eles sempre complicam quando jogam fora de casa. Porque jogam com 200 lá atrás, né? Roupeiro, massagista, presidente, todo mundo. Aí pro cara furar o bloqueio é difícil, mas o Fluminense tem jogadores liberados. Tem o Canóbio jogando pra caramba, esse Acosta tá matando a pau, pra mim o melhor jogador da atualidade do Fluminense, né? O cara, o baixinho, ele desequilibra, tanto é que no último jogo lá, contra o Mirassol, na saída dele o time caiu de produção assustadoramente, mas ele pediu para sair, estava cansado, né? Agora no Maracanã a história vai ser outra, com certeza, e eu vou aqui arriscar o time provável do Fluminense, já vai ser colocado aí na telinha da Napa TV e também da TV Diversidade. É o Fábio no gol, Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas e o René, até aí tudo bem, zaga maravilhosa, entrosada, o Martinelli, Hércules, o Acosta, o Serna ou o Soteldo, Cano ou o John Kennedy voltou a jogar, hein, gente? E o Canóbio, não vai passar disso não, né? O jogo está programado para amanhã, tenho certeza que a torcida do Fluminense vai comparecer ao Maracanã, porque é às 21h30, e o Fluminense vai fazer uma grande exibição. Olha, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, coloque aí no sininho, aperte no sininho de notificação, porque todas as vezes que o programa entrar no ar vai aparecer Momento do Esporte.
E comente com o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, da frente, seus amigos. Alô, meus amigos taxistas. Pode ver também no celular, Momento do Esporte. Aqui, tá bom? Estamos de volta na sexta-feira, falando tudo sobre essa rodada e sobre a rodada do final de semana. Beijo carinhoso. Até sexta.